Hoje eu vou falar para você 3 verdades que a mente dos cristãos se esforça para esquecer. 3 verdades que a mente dos cristãos se força para esquecer. E eu tenho certeza que a continuação da surpresa nessa série vai acontecer nesse vídeo de hoje, na mensagem de hoje. Eu vou te falar essas 3 verdades, você vai ficar de cara. Você vai ver como sua mente te trai. Vamos ver isso? Bora lá. Antes disso, eu quero pensar com você sobre essa questão de esquecimento, né? Você já passou por alguma situação que você força esquecer, não lembrar mais dessa situação? Eu já passei por cada situação, gente, você não tem ideia. Você não tem ideia. Certa vez, vou te contar uma delas. Eu estava aqui com uns amigos em Valinhos, na nossa cidade aqui, no grupo Valinhos, né? Cidade Valinhos. A gente estava aqui em Valinhos, a gente foi numa pizzaria. Numa pizzaria que fica perto de um colégio famoso aqui e tal. E a gente foi. Chegamos lá, foi nessa pizzaria que eu comi a pizza mais bonita que eu já vi na vida, eu comi nessa pizzaria. Tá bom? Depois, se você quiser o nome, não vou fazer propaganda da pizzaria de graça aqui, você me manda um WhatsApp que eu te mando o nome da pizzaria. Chegando lá, tava naquela época de Masterchef Kids, sabe? Aquela época que eu ficava assistindo Masterchef, porque eu adoro cozinhar. Quem me conhece sabe que eu gosto de cozinhar. E você ficava naquela de, nossa, eu sei fazer as coisas, aprendi muita coisa, aprendi receita, eu copiava a receita aqui em casa, fazia a receita do Fogatos, fazia a receita do Jacan, e tava me sentindo lá em cima, né? Soberbo que só eu. Nós fomos sentar na pizzaria. Nós pedimos uma pizza, a pizza veio linda, uma pizza caprese maravilhosa, coisa linda. E aí, para sobremesa, a minha esposa vai. Olha como é que a situação fica. Minha esposa vai e pede um petit gâteau. Beleza, sabe o que é petit gâteau, né? Aquele bolo mal cozidinho que quando você parte, ele vaza o chocolate. E ele geralmente é um bolinho. Ok, a gente pediu um petit gâteau. O garçom trouxe um negocinho quadrado de chocolate dessa alturinha assim. Quando você vai em qualquer lugar e vê que vende esses sobremesinhas, um negócio quadrado, baixinho, achatado, você chama de brownie. Aquilo é um brownie. Em qualquer lugar, você vai nessa Starbucks, você vai nessas cafeterias chiques, sempre tem brownie. Quando o cara me traz a bola de sorvete com aquele negócio do lado achatado, quadradinho, eu, na minha autossuficiência de semi-masterchef, cheguei e falei assim, ô parceiro, a gente pediu um petit gâteau, não um brownie. Ele falou assim, mas isso é um petit gâteau. Eu falei, querido, isso é um brownie. Olha o tamanho, isso é um brownie, não tem como ser um petit gâteau. Ele falou assim, meu senhor, isso é um petit gâteau. Eu falei, você tá de sacanagem com a minha cara. Não faz um negócio desse comigo, rapaz. Quase que eu vomitei pra ele. Eu falei assim, rapaz, eu assisto Masterchef, rapaz, tenho quase carteirinha de Masterchef na televisão, de frente à tela, rapaz. Eu não falei isso, né? Porque aí seria soberba demais. Já basta que eu tava exalando de soberba. Aí o garçom baixou a cabeça e falou assim, isso é um petit gâteau. Eu falei, tá bom então. Valeu, parceiro. A minha esposa pegou o prato e quando ela deu a primeira colher, o que aconteceu com o brownie que tava ali à mesa? Por algum motivo mágico, ele se transformou naquele momento, aleluia. Vazou o chocolate de dentro do trem. Era um petit gâteau quadrado. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Você imagina a minha cara olhando pro garçom quando ele voltou à mesa? Eu não lembro o que eu fiz e como eu fiquei, mas eu gosto de pensar, para melhorar a minha situação, eu gosto de lembrar que eu pedi desculpa para ele e falei, realmente era um petit gâteau, eu me enganei. Mas eu não posso te garantir com total sinceridade da minha parte que eu fiz isso. Por quê? Porque minha mente se esforça para esquecer dessa cena maravilhosa. A minha mente se esforça para esquecer disso. Mas eu gosto de pensar que o final foi mais ou menos assim. Agora me diga, você já passou por uma situação parecida com essa? Você tem uma história dessa de vexame para contar? Não me deixa aqui sozinho, fala nesse comentário que você tem também, para eu não me sentir tão ruim, para eu não me sentir que só eu fico soberbo nessa vida. Oh meu Deus, ninguém merece. Mas são coisas que a gente passa na vida.
e que a nossa mente depois se esquece. Porque é uma situação constrangedora, te força a pensar e refletir sobre o seu interior, de como eu fui soberbo, de como eu fui petulante, eu deveria ter sido mais humilde, barará, barará, barará. A Fabi salvou a minha vida nesta manhã e disse várias. É uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha maravilhosa que a gente passa e que não quer esquecer. Esquecer. Na vida cristã também é assim. Há situações que a gente tem que olhar para dentro da gente, que a gente tem que olhar para dentro de nós e a gente quer esquecer. A gente não quer esquecer essas verdades. Olha o que Paulo escreve na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 12. Ele fala assim: assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. O que Paulo está dizendo? Paulo está explicando para a gente que ele está usando uma metáfora para explicar o funcionamento de uma comunidade cristã e as suas relações. Ele está dizendo, nós somos partes uns dos outros, mas nós somos partes distintas. Assim como a mão é uma parte distinta do braço, mas ela é parte do braço. Assim como o antebraço é uma parte distinta da mão, mas ele faz parte do braço inteiro. Certo? Eu não vou ficar falando muito porque eu não entendo de anatomia, daqui a pouco eu vou falar uma besteira. Mas você perceber que cada parte no corpo, ela é uma parte única, mas ela está conectada com os outros e sem estar conectada com os outros, ela não executa a sua função como deve executar. Ok? E ele faz essa analogia para explicar a comunidade. Nós somos pessoas totalmente diferentes, com gostos diferentes, com visões diferentes, mas temos funções distintas. Só que nós estamos unidos pela mesma coisa, todos nós unidos em Cristo. Pois bem, esse texto me fala 3 verdades que a nossa mente se ocupa e se esforça para esquecer. Você está pronto? Então vamos lá. A primeira verdade que a sua mente se esforçará para esquecer é que é preciso definir quem é você na fila do pão. Quem é você na fila do pão? Já viu essa expressão? Quem é fulano na fila do pão? Qual a importância que fulano tem? Quem é você? Você precisa definir, guarda esse verbo, definir quem é você na fila do pão. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se você pensar, ao redor de Jesus, durante a sua caminhada, haviam 3 grupos distintos de pessoas. Um grupo era denominado multidão, o outro grupo era denominado seguidores, e o outro grupo mais íntimo era denominado discípulos. A multidão eram pessoas de diversas etnias, de formação, de classe social diferente. Ok? Você tinha ali fariseu, camponês, nobre, plebeu, analfabeto. Essa galera eram os curiosos. Eles viam uma muvuca. Já viu aquelas pessoas que falam assim, ele não pode ver uma fila que vai pra fila? Aí você pergunta, por que você tá na fila? Não sei, eu vi uma fila e entrei. Você é uma dessas? Fala sério, hein, pelo amor. Mas, sabe, pessoas curiosas que qualquer evento quer estar perto. Então, a multidão era assim. Sabia que Jesus estava passando, Jesus carregava multidões, eles iam lá para saber o que estava rolando, o que estava acontecendo, eram curiosos. Então, nós tínhamos em torno de Jesus, sempre geravam curiosos. Se você tem dúvidas sobre isso, depois você lê Marcos capítulo 5, 25 a 34, você vai ver a configuração desse pessoal, ok? Então, nós tínhamos a multidão. Só que dentro dessa multidão, a gente tinha um outro grupo distinto, chamado de seguidores. Era uma galera que seguia Jesus, eles chegavam mais perto para ver tudo o que ele fazia. E eles queriam ver se ele era tudo o que ele dizia ser. Eles andavam perto de uma maneira que eles queriam averiguar se tudo que Jesus falava e tudo que as pessoas falavam de Jesus, se realmente Jesus comprovaria. Esses eram o grupo dos interessados. Eles queriam ver tudo o que Jesus fazia. Eles não se admitiam escapar ou estar fora quando acontecesse um milagre ou quando uma coisa acontecesse. Jamais, eles não poderiam estar fora. Não poderiam.
Não era concebível para eles queriam estar perto. Esses eram os interessados. E dentro desse grupo, a gente tinha os discípulos, que eram um grupo mais íntimos. Essas pessoas decidiram estar com Jesus para fazer e serem como o mestre. Eles estavam naquele grupo para serem modelados por Jesus. Eles foram chamados para se parecer com Jesus. Esses eram os amigos. Lá em João 13, 2 a 15, 13, mais no versículo 15, 13, Jesus fala para esses mais chegados, fala assim, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Os interessados, você encontra eles, Mateus capítulo 8, versículo 10. Então você tinha os curiosos, os interessados e os amigos. E hoje na comunidade, a gente tem as mesmas pessoas, tem esse mesmo grupo. A gente tem os curiosos, que estão a fim de olhar para a comunidade e saber saber o que está acontecendo. São meros curiosos. Não tem relação, não tem compromisso. Nós temos os interessados que querem saber se essa comunidade é íntegra, é honesta, querem saber o que vai acontecer e se tudo que eles falam de Jesus é verdade e se Jesus está mesmo ali. Mas também a gente tem o grupo dos discípulos. Esses são os amigos íntimos, são aqueles que foram chamados para ser próximos, aqueles que decidiram estar com Jesus. Os três grupos, eles eram muito bem-vindos aonde Jesus estava. Eram bem-vindos ao entorno de Jesus. Só que uma mágica acontecia, porque quanto mais perto eles se chegavam para ver, maior era a chance deles não retornarem para sua vida antiga. Então o cara chegava como multidão e via alguma coisa extraordinária, ouvia falar e falava, não, eu quero saber mais sobre isso. E aí ele dava um passo e passava a ser um seguidor, um curioso, de curioso para o interessado. E ele olhava, chegava perto e falava, cara, olha, tem tanta coisa acontecendo. E ele era impulsionado para o grupo mais próximo, para se tornar um discípulo. O que distingue um discípulo no meio da multidão? O que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino de Jesus. Visivelmente, você não vê diferença nenhuma na multidão e discípulos. Mas o que está acontecendo dentro, isso é diferente. É diferente, como diz meu amigo Fábio. Porque no coração deles acontece esse movimento. Eles escutam, acolhem e respondem ao ensino. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Você já tomou a decisão de se tornar parte do grupo menor de Jesus? Você já tomou a decisão de se tornar parte do grupo menor de Jesus? Dos discípulos? Ou você ainda é parte da multidão? Onde você está? E isso é uma verdade que a sua mente vai te forçar a esquecer, que você precisa definir quem é você na fila do pão. Você é multidão? Você é seguidor? Ou você é discípulo? Responda aí para você, ok? Agora, a segunda verdade que a mente dos cristãos se esforça para esquecer é o seguinte: é preciso adotar a mentalidade de um discípulo. Grava essa palavra, adotar. É preciso adotar a mentalidade de um discípulo. Certo? O que é um discípulo? É aquele que está num processo de formação espiritual, que está em processo de ser formado à imagem de Jesus, de se tornar igual a Jesus. É aquela pessoa que está aprendendo a fazer tudo o que faz da maneira que Jesus fez tudo o que fez. Ok? E aí, se você está ligado, está esperto, eu estou revisitando conceitos da primeira mensagem, que a gente falou sobre a multiplicação das atuações, que vai estar aqui em cima no card, se você estiver vendo esse vídeo depois, vai estar aqui o link dessa mensagem. E eu também estou revisitando conceitos da mensagem número 2, que é a multiplicação dos dons. E também vai estar aqui em cima no card depois, se você estiver vendo essa mensagem posterior. Ok? Por quê? Porque eu preciso que esse conceito fique bem solidificado no teu coração.
Para que você não fique... Eu sei que teve muitas discussões no grupo pequeno e fiquei muito feliz, até pedi um feedback para os líderes para saber como que foi, como que tem sido as discussões, porque esse é um tema difícil, é um tema central para a nossa comunidade. Então eu quero que fique bem claro para você, ok? Então o discípulo está aprendendo a fazer tudo o que faz da maneira que ele fez tudo o que fez. Ou seja, o discípulo de Jesus, ele ressignifica a sua visão de vida. Ele começa a enxergar a vida pautada em outros critérios. Ele ajusta o seu foco para uma visão maior. Qual é a visão que a gente tem, por exemplo, se você nasceu e viveu em cidades, por exemplo, aqui de São Paulo? Que não é o meu caso, mas eu convivi com muitas pessoas. Aqui o foco é, você estuda, faça uma boa faculdade para você ter um bom emprego. Seja ético, íntegro. Em algumas famílias ensinam isso. Outras famílias falam, faça tudo o que for preciso para você chegar e vencer na vida. Mas o objetivo da vida de dos éticos e não tão éticos era chegar no topo e você conseguir uma bela profissão, receber um bom salário e ter uma boa vida. Esse é o foco principal. E muitos cristãos acham que o foco principal da sua própria vida, muitos discípulos acham que o foco principal é, eu vou formar uma família, eu vou plantar uma árvore, escrever... Não, mentira. Muitos cristãos acham que o foco principal é, eu vou ser muito ético, eu vou ser muito íntegro, que a minha vida seja um testemunho e boa. E eu tenho outras coisas para cuidar também. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então eu preciso trabalhar também. Então, as pessoas não estão, os discípulos de hoje, não estão focados numa visão maior. Qual é a visão maior? A visão maior, guarda isso. Se você não conseguir guardar nada da mensagem de hoje, guarda essa frase. A visão maior é o quê? Ser um cooperador de Deus na implantação do seu reino. É entender que você está vivendo e participando da conspiração divina. Uau! Isso é a visão maior. É isso que a gente é chamado. Então, a pessoa que começa a reorientar a sua vida, ela não vai deixar de trabalhar para fazer seminário, para se tornar um pastor. Não, não é isso. Deixa eu tentar te exemplificar como é que é uma vida de uma pessoa normal, de um discípulo normal nos dias de hoje. Essa pessoa começa a entender que quando ela sai de casa, dentro de casa e quando ela sai de casa, ela está em missão. Ela está participando da conspiração divina. Ela sabe que Deus está decidindo aprontar com alguém. Que Deus está decidido mudar a eternidade de alguém que passar no caminho dela. Então ela sai de casa ligada e fala, Deus, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? Hoje é o nosso dia. E ela sai ligada com isso. Ela entende que ela faz parte. Então na agenda dela, a agenda desse discípulo, há espaço para se dedicar a pessoas. Há espaço para ele se dedicar um tempinho a alguém que não seja só da sua família de sangue. Porque a gente fica muitas vezes circunscrito só à nossa família de sangue. Mas essa pessoa que está entendendo que ela faz parte da conspiração divina para a implementação do reino de Deus nesse mundo, ela entende que algo está acontecendo. Quando essa pessoa olha para a comunidade, para a igreja, ela não olha com uma visão de consumidor. Ela olha para a comunidade e ela pensa assim, como é que esse ambiente pode ser acolhedor para aquelas pessoas que não encontraram o seu caminho de volta para Deus? Como é que nós podemos fazer isso aqui, nossa celebração, ao vivo, virtual ou presencial, de uma forma que acolha mais as pessoas? Essa pessoa enxerga aqui no chat, talvez alguém está escrevendo pela primeira vez, e ela vai querer se conectar, porque aquela pessoa está ali e Deus pode estar querendo aprontar algo na vida daquela pessoa. Percebe? Essa pessoa não olha no templo, pro lugar de celebração e fala assim, tem cadeiras confortáveis ou não tem cadeiras confortáveis? Tem ministério feminino, ministério infantil? Não tem, então não dá pra mim porque eu preciso de mais serviços pra minha família. Ela só pensa em consumir, ela não pensa em se doar. Deixa eu te contar uma história que eu li essa semana. Linda demais, linda demais. O autor estava contando a história sobre essa visão de estar focado numa visão maior. E ele fala que chegou na igreja dele um garoto com demência.
E esse garoto com demência, ele estava fadado a nunca servir em ministério nenhum na igreja, porque ele não tinha estabilidade emocional para tal. Sabe o que o pastor fez? Falou assim, não, você pode servir sim. Ele treinou aquele garoto para compartilhar o evangelho com outras pessoas que tinham demência, do círculo dele. Esse garoto não podia ficar na música, não podia ensinar, não podia, mas ele podia, dentro do seu reino, dentro do seu ambiente, ser um propagador e um participante da conspiração divina. Percebe? Então, quando os discípulos de verdade olham para dentro da comunidade, não pensam em si, mas pensam nos outros. Eles pensam nessas pessoas, por exemplo, que estão chegando agora na nossa família estendida, e pensam assim, as pessoas que são religiosas, elas pensam assim, tem uma família nova chegando. Ah, meu Deus, já vai ocupar meu lugar no estacionamento. Ah, se tomar o meu lugar lá na igreja, o bicho vai pegar. O discípulo pensa assim, cara, o que eu posso fazer para facilitar essa chegada e acolher essa família nova? Eu posso parar meu carro mais longe para deixar as pessoas que estão chegando parar o carro mais perto da comunidade? Eu posso deixar os melhores assentos para as pessoas que estão chegando? Quais são os melhores assentos na comunidade? Na frente? Não. Os melhores assentos na comunidade são os do fundo. É onde você procura sentar. Porque quando a coisa fica feia, você já sai fora e ninguém te percebe. Então, os piores assentos para os visitantes da comunidade são os da frente. Então, os discípulos sentam aonde? Na frente. E deixam os lugares do fundo, que são mais confortáveis e menos invasivos, para os visitantes, para a galera que está chegando. Para os novos, para o pessoal que está tentando encontrar uma nova família estendida. O discípulo, ele descobre a emoção de participar da mudança do destino eterno de alguém. Ele está focado em fazer conexões. Ele conecta pessoas com pessoas, ele conecta pessoas com Deus. Ele está conectando pessoas porque ele está participando junto com Deus do que Deus está fazendo. Percebe? E isso é algo que a sua mente vai forçar você a esquecer. Porque há uma parte em você que não quer que você adote a mentalidade de discípulo, porque aparentemente dá trabalho. Não dá trabalho, tá? É super legal, divertido. Mas parece que dá trabalho, porque você ficou ancorado tanto tempo numa zona de conforto e que para sair, para viver a boa vida, você não consegue. Você já viu aquela história de navios quando precisam ir para o estaleiro para serem raspados? É mais ou menos assim. Navios que andam muito no mar, eles ficam com a parte de baixo toda com aqueles crustáceos, aquelas coisas todas ficam presas no navio e dificulta a sua navegação. E aí o navio tem que ser levantado, colocado no estaleiro, ser raspado tudo aquilo para que ele volte a ter mobilidade. Então, para você sair de uma mente consumista, do seu ambiente consumista, você precisa ir para o estaleiro, deixar Jesus limpar toda essa coisa que te ensinaram errada, deixar Jesus te limpar toda essa visão errada de cristianismo e depois você vai viver uma vida plena, porque ele prometeu: eu vim da vida e vida de verdade, eu vim da vida abundante. Essa é a promessa dele e é isso que você vai viver. Só que você primeiro precisa deixar Jesus limpar. Adote a mentalidade de discípulo. E aonde está isso? Por que está isso assim? Por que está dizendo isso? Olha o que diz 2 Timóteo 2,2. Olha o que Paulo explica para Timóteo. Olha a lógica de Paulo. Paulo fala assim, Timóteo, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Percebeu a lógica? Paulo recebe de Jesus, ele entrega para Timóteo e fala, Timóteo, entregue isso a homens e mulheres de confiança que sejam capazes de passar para outros homens e mulheres de confiança, que sejam capazes de passar para outros homens e mulheres de confiança e assim por diante. Isso é mentalidade de discípulo. Eu não estou aqui para assistir culto. Eu estou aqui para adorar o Deus que me salvou e estou aqui para participar do que Deus está fazendo no mundo, transformando o destino eterno de pessoas. É o movimento do compartilhar, é a multiplicação dos discípulos. Percebe? É a multiplicação dos dons. É um fluir natural e faz parte da vida. E isso vai nortear tudo o que você faz. Vai nortear tudo o que a gente faz. Se você vai planejar um evento dentro da comunidade, com que mentalidade? Juntar gente para fazer festa? Não. A gente vai juntar porque a gente vai conectar pessoas porque Deus quer fazer algumas coisas.
E aí eu vou, como discípulo de Jesus, nesse ajuntamento de pessoas, eu quero me conectar com pessoas e ver o que Deus vai fazer através da minha vida. Se eu ocupo um cargo dentro da comunidade, eu tenho que ter essa mentalidade. A mentalidade de um discípulo. Se eu ocupo um cargo fora da comunidade, eu tenho que ter essa mentalidade, a mentalidade de um discípulo. Aparecendo ou não aparecendo, a minha mentalidade tem que ser de participar da grande conspiração divina. A mentalidade de um discípulo te impulsiona para encontrar onde Deus quer desenvolver o seu máximo potencial e te fazer viver experiências incríveis com Ele. Incríveis. Basta você querer. Ok? Então vamos recapitular. A primeira verdade que a sua mente vai forçar você a esquecer, que é preciso definir quem é você na fila do pão. Ok? Você é multidão, seguidor ou discípulo. A segunda verdade que a sua mente vai te forçar a esquecer é preciso adotar a mentalidade de um discípulo. Adotar. Então, na primeira é definir. Na segunda, adotar. E a terceira verdade que a sua mente vai te forçar a esquecer é que é preciso encontrar a sua atuação. No texto que nós lemos, Paulo fala, versículo 6, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Isso é interessante, porque na mensagem anterior nós falamos sobre os doreia. A palavra dons ali naquele texto de Efésios é do grego doreia, que são pessoas que são dadas às igrejas. Aqui a palavra dom é a palavra carisma, que é o poder dado pelo Espírito Santo para todos os que foram alcançados pela graça de Deus, a fim de compartilhar o testemunho de Cristo. Todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom espiritual. E todo mundo foi chamado para uma atuação. Calma que eu vou te explicar isso com calma, para você não ficar com dúvida e poder gastar o seu entendimento no grupo pequeno depois que você vai estar, beleza? Então preste atenção. Jesus tinha uma atuação dedicada às multidões. Tinha uma atuação dedicada aos seguidores e uma atuação dedicada aos discípulos. Era diferente. E a dinâmica dessa atuação diferia em intimidade e proximidade. Jesus dedicava tempo, ele quis alimentar a multidão, ele ficou com dó da multidão, ele falava à multidão. Mas, quanto mais perto os grupos estavam, mais contato próximo tinham com Jesus. Lembra que Jesus chamou os caras falou, vamos para um outro lugar, vamos descansar. Jesus tinha esse convívio mais íntimo. Então, quanto mais perto, maior a intimidade, maior a proximidade. Só que nesses três ambientes acontece o discipulado. Ele tentava ensinar e formar discípulos na multidão, para que essa multidão passasse a se tornar seguidores, e esses seguidores passassem a se tornar discípulos, e quando eles se tornassem discípulos, eles fariam discípulos da multidão, para que se tornassem seguidores, para que se tornassem discípulos, para fazer discípulos da multidão. Entendeu? Era um movimento centrípeto. Caraca, gastei agora, você vai procurar no Google agora o que é isso. Tenho certeza que você não sabe. Se você sabe o que é centrípeto, força centrípeta, bota aí no comentário. Desafio você a colocar no comentário o que é força centrípeta. A força centrípeta, tá desafiada, hein? Tá desafiada, quero ver no comentário. Força centrípeta é o contrário da força que a sua máquina de lavar faz. O que acontece quando sua máquina de lavar vai centrifugar? Ela gira, e quando você abre, as roupas estão todas grudadas no tambor. Isso é força centrífuga. Impulsiona para fora. A força centrípeta é o contrário. Gira ao contrário e chupa tudo. Fabi, você é muito sem graça, tá bom? Muito sem graça. Mas é isso que a Fabi falou. É uma força de fora para dentro, que impulsiona para dentro. Então Jesus atraía a multidão para os seguidores, para discípulos. Ele tinha uma força centrípeta. A convivência de Jesus era para isso. Ele atraía as pessoas para próximo, sempre para o grupo mais íntimo, em direção ao centro, do grupo maior para o grupo menor. Sacou? Não, você não sacou ainda. Eu sei que você não sacou. Mas deixa eu te explicar isso com um gráfico para você entender melhor. Põe aí, produção, um gráfico. A nossa comunidade se espelha em Jesus e põe o discipulado na prática pautado nesse gráfico aí que eu vou te explicar.
Então, esse gráfico aí, você tem no eixo, um eixo o desafio, no outro eixo a efetividade, certo? Então, quanto maior é o desafio, quanto mais alta a intensidade, para baixo, o desafio menor, baixa a intensidade. E na afetividade, quanto mais para frente é alta a afetividade, quanto mais para trás, baixa a afetividade. Ok? Pescou? Ok. Qual era o objetivo de Jesus? Qual era o objetivo de Jesus na formação dos seus discípulos? O objetivo de Jesus era transformação e encorajamento. Você concorda comigo? Jesus queria transformar e encorajar. Então, o foco de Jesus estava num alto desafio, alta intensidade de desafio e uma alta afetividade. Jesus desafiava bastante as pessoas e era muito próximo das pessoas. Então, gerava transformação e encorajamento. Agora, o que acontece com uma comunidade que centra suas ações nos encontros maiores? Se uma comunidade centra suas ações só nos encontros maiores, ela dá direção, mas gera desencorajamento. Por quê? Porque é alto desafio, porém uma baixa afetividade. Não tem muita relação. Percebe? Quando não tem muita relação, então gera desencorajamento. Agora, quando eu tenho alguém do meu lado, quando sozinho, eu vou mais rápido, mas acompanhados eu vou mais longe. E a Rosana falando que o Valinhos também é cultura, aleluia, é nóis. Então, sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. Então, quanto mais perto de pessoas eu tiver, mais forte eu fico. Mais incentivado eu estou. Agora, quando eu tenho só... Quando uma igreja foca só no encontro dominical, no encontro grande, então ela vai dar direção, mas tem um desencorajamento também alto. Agora, o que acontece numa comunidade que centra as suas ações nos grupos menores, só em grupos pequenos? Gera estagnação e conforto. Por quê? Porque é uma alta afetividade, muita relação, muito bom, vai na casa um do outro, churrasco todo final de semana, é show de bola. Mas é baixo desafio. Não tem muito desafio. E a gente fica cantando aquela música, somos um pequeno corpo muito feliz. Porque a gente é bom a gente mesmo, vamos aumentar não, tá bom do jeito que tá. E aí a gente não cumpre o chamado de Jesus. Agora, o que pode acontecer se houver sinergia entre os encontros maiores e os encontros menores? O que acontece? Transformação e encorajamento. Agora você entende por que eu fico incentivando tanto você a participar de um grupo pequeno? Você entende por que a gente fica colocando os líderes do grupo pequeno com um videozinho toda semana, te chamando, os caras quase implorando para você participar? Porque é só nesse ambiente do grupo pequeno que você vai conseguir desenvolver algumas atuações e descobrir quem você é. Você está dentro de um grupo pequeno, mas você também precisa participar, precisa ter essa sinergia. Não sei se você sabe o que é sinergia. Deixa eu tentar te explicar fácil o que é sinergia. Vamos supor, você tem 1 mais 1 é igual a 2 na matemática. 1 mais 1 na sinergia é igual a 3. Por quê? Porque se você somar 1 com 1, só os dois elementos, é uma coisa. Agora, se você somar os dois elementos, mais a ligação que eles têm um com o outro, você tem um número maior. Por isso que é 3. Então, eu e você separados somos 2. Eu e você junto, com a nossa ligação, com nossos dons mesclados, nós somos 3. Percebe? Sinergia é isso. Sinergia é essa força que existe entre duas ou mais partes. Então, se há sinergia, esse encontro, essa sincronia entre grupos maiores e grupos menores, você fatalmente vai ser lançado para transformação e para encorajamento. E aí a gente vai fazer a visão, vai fazer a missão que a gente tem para fazer.
E por que isso é importante? Porque dois eventos teológicos são extremamente importantes para você entender. Primeiro, o Atos capítulo 2 fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Fala que os discípulos estavam, depois da morte de Jesus e da ressurreição, Jesus ficou 40 dias com eles, ok? E depois ele vai ao céu e 10 dias depois, 50 dias após a ressurreição de Jesus, numa festa chamada de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desce sobre aquele grupo de discípulos de Jesus que está ali orando. Porque Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Naquele momento, o Espírito Santo desce e empodera a igreja. É a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é a Trindade, a Santíssima Trindade é composta de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só que subsiste em três pessoas. Então nós temos o Deus Pai, o Criador, Deus Filho, Jesus, o Redentor, e Deus Espírito Santo, que a gente chama de Consolador. Só que a palavra Consolador, para falar sobre o Espírito Santo hoje, não é mais adequada. A palavra grega para o Espírito Santo é Paracleto. E a palavra paracleto, ela está mais hoje para um fortalecedor, incentivador. Isso que é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desce, o Espírito Santo traz a presença de Jesus para dentro daqueles discípulos. Então, agora eles estão, com a palavra bem cultural, bem atual, empoderados. Empoderados, porque o Deus vivo passa a viver dentro deles. E todos aqueles, a partir daquele momento, que aceitam Jesus, que recebem o sacrifício de Jesus como sendo seu, passam então a ter dentro de si um lugar cativo para o Espírito Santo, que começa a atuar dentro da gente, nos transformando. À medida em que a gente vai interagindo com ele, ele vai transformando nossos velhos hábitos em novos hábitos, vai transformando a nossa morte em vida e vai cada vez mais nos conectando a Deus e nos formando cada vez mais parecidos com Jesus. Quanto mais eu me exponho a Deus e ao Espírito Santo, mais eu sou transformado. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que o Espírito Santo é a presença de Cristo habitando em nós. E ele, quando vem, ele dá dons. É isso que Paulo está falando em texto dos Romanos que a gente leu. Ele deu dons aos homens, ele deu dom a nós. Cada um recebeu dons espirituais. Então eu preciso atuar. E como eu preciso atuar? Aí a gente tem a segunda doutrina importante aqui, que é chamado de sacerdócio universal de todos os santos. Caraca, agora eu te confundi, hein? Santos é. Na Bíblia, santo é aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Paulo sempre se refere às pessoas nas cartas, aos santos que estão na igreja tal. Por quê? Porque eles agora são santificados por Jesus. Isso é santo, segundo a Bíblia. Fechou? Então, o sacerdócio universal de todos os santos significa que, guarda isso, não há uma fila preferencial para com Deus. Não existe acesso privilegiado para com Deus. Nós, infelizmente, na nossa cultura brasileira, nós somos muito influenciados. Por exemplo, o sacerdote, o padre, o reverendo, o médium, aquela pessoa que vai fazer a sua ligação com Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Em Efésios 4, o texto que a gente estudou na outra semana, fala sobre isso. Que ele nos deu autoridade para ser. A minha oração não é diferente da sua. Deus não ouve a minha oração primeiro porque eu sou pastor. Deus não ouve a oração do Júnior porque ele é presbítero, por exemplo. Não! A sua oração e a minha oração chegam juntas diante de Deus. Chegam juntas. Num acesso privilegiado. O véu foi rasgado e todos nós temos o mesmo acesso a Deus. Percebe? Então eu não preciso que o pastor ele chegue e faça algumas coisas, ele dê o início, ele é o comandante. Não! A gente tem uma organização, você tem um líder, você tem líderes, mas as atuações precisam fluir dentro de você, você não precisa esperar alguém mandar. Tem duas coisas muito fantásticas que aconteceram na minha vida aqui na igreja com respeito a isso. 3 coisas que eu vou citar para vocês, muito fantásticas. A primeira coisa, teve uma vez que eu estava... eu tenho um problema de protusão na C4, C5, C5, C6 aqui no pescoço e que me deixa arriado se eu não faço pilates, o fortalecimento e tal. E a gente estava na pandemia, eu não estava conseguindo fazer o pilates, tinha parado a natação e eu tinha que editar vídeos. E eu ficava editando vídeos, tanto os vídeos de louvor, todos os vídeos, preparando tudo, eu ficava sentado na frente do computador às vezes 6, 7, 8 horas num dia fazendo tudo que eu tinha que fazer. E misericordiosamente, me vendo sofrer, uma irmã falou assim, olha...
A Lid falou pra mim, falou, ó, Rodrigo, eu não sei editar vídeos, mas se você me ensinar, eu posso dividir essa carga com você. Ela aprendeu, faz melhor do que eu. E hoje essa carga é dela. Ela dividiu comigo, eu não precisei dessa carga. Uma outra coisa muito importante que aconteceu também, é assim, que não precisou do pastor chamar. A pessoa entendeu, como a Lídia entendeu. Outra foi a Dani. A gente estava perguntando, cara, quem que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer com o Ministério Infantil, Ministério do Adolescente numa reunião? Acho que a gente nem estava cogitando adolescente, estava cogitando o ministério. A Dani levantou e falou assim, olha, eu queria ficar com os adolescentes. Eu queria cuidar. Falei, beleza. Toca o barco. Ela foi tocando o barco. Ela fala comigo de vez em quando, olha, eu tô com uma dúvida aqui. Não precisa de mim. Foi, marcou encontro. Ia marcar encontro com os pais, a pandemia atrapalhou. O negócio tá fluindo. Não precisa. Tá exercendo o seu sacerdócio real. E a outra coisa muito importante é assim, vocês não têm ideia do trabalho que dá fazer uma transmissão. Você lembra do começo? Você não vai lembrar do nosso começo das transmissões? Eu fazendo aqui, os computadores lá, a gente não sabia que ele captava o som por lá, o som ficava atrasado, isso aquilo. Simplesmente, a produção, a Sabrina pegou, foi aprender a usar o OBS, se virou, aprendeu como é que faz, e hoje a gente faz tudo numa estrutura sem eu precisar pedir para que fizesse. Flui naturalmente. Percebe? Então, quando a comunidade entende que as coisas podem fluir naturalmente, a gente divide, a gente descobre nossos ministérios, descobre nossas atuações e divide o peso. E tem outros casos, eu não vou citar todos aqui porque eu não quero ser... Só queria citar esses três, mas tem vários casos. Aqui, a Fabi na recepção, na comunidade, quando esquematizou banner, um monte de coisa que ela projetou, tem um monte de gente que faz. Um monte. Só que tem muita gente que não faz nada. E eu quero incentivar você a fazer, a descobrir a sua atuação. Há um princípio na comunidade cristã que é o princípio regente da mutualidade. E esse princípio da mutualidade só acontece na esfera menor. Perceba como é importante que cada um desenvolva e cada um assuma para si o papel de discípulos. Eu vou te falar que existem 21 princípios. Eu vou te falar que 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu vou mandar no plano de leitura os 21 princípios da mutualidade. Olha só o que diz Romanos 12, versículo 10. Olha o que diz Romanos 12, versículo 10. Engraçado que eu não coloquei aqui para mim, tá só na tela. Romanos 12, versículo 10, ele fala assim: amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Tratar um ao outro. Romanos 12, 15. Tratar um ao outro, falaram com o outro, cuidaram do outro. É o cuidado da mutualidade. Romanos 12, versículo 15. Estou esperando a produção colocar na tela. Aí, tá na tela. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Como é que você faz isso? Romanos 15, 7. Como é que você faz isso? Se você não estiver próximo, num grupo pequeno, dividindo suas cargas. Romanos 15, 7 fala, portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou. Aceitar, receber. Gálatas 5, 13. Aceitar, receber, abraçar. Não dá para fazer isso na multidão. A gente tem que fazer isso num ambiente menor. Num ambiente de um grupo de proximidade. Gálatas 5, 13 fala assim, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Gálatas 6, 2. Servir um ao outro. Você só consegue servir um ao outro num grupo menor. Num grupo menor. Não adianta, não dá para fazer isso num grupo grande. E perceba, nada disso está sendo dito que o pastor tem que fazer, que os líderes têm que fazer. Está falando que é um ao outro, é mútuo. E por último, Gálatas 6, 2 fala, ajude uns aos outros. E assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Ajudar. Uns aos outros. Uns aos outros. Em que ambientes você tem para que você possa desenvolver, se encontrar na fila do pão, saber quem você é, encontrar a sua atuação? A nossa comunidade, ela tem um desenvolvimento de 4 estágios. Por isso que você viu na nossa canequinha aqui, de convidado à família. Por quê? Por que de convidado à família?
Porque de convidado à família é o que a gente quer que cada um seja, que venha como convidado, mas se torne família, que saia da multidão e venha se tornar discípulo. Então nós temos o grupo maior, e no grupo maior é onde todo mundo está. É nesse encontro que você está hoje. E talvez você esteja aí como multidão, talvez você esteja aí como interessado, curioso, ou como seguidor que quer ver. A nossa comunidade te abraça mesmo sendo multidão. Mesmo sendo multidão. E quando você sai do grupo maior e quer participar de uma proximidade, a gente tem um curso chamado Primeiros Passos, onde você pode fazer se você quiser se batizar, onde você quer ser recebido como membro da comunidade. Depois a gente tem a esfera menor, que é o grupo menor, é o grupo de grupos pequenos online, aonde as amizades acontecem, aonde o princípio da mutualidade acontece, aonde a vida de verdade acontece, aonde jantares são marcados, aonde festas são combinadas, aonde passeios são organizados, é ali que acontece, a vida na vida, é ali. Depois que você entende, está vivendo isso, o próximo estágio é a mentoria. É você ter um encontro pessoal no início e depois passa a ser um encontro em grupo de mentoreados, onde você começa a receber uma assessoria, um acompanhamento para a vida, e esse acompanhamento não tem prazo, esse acompanhamento é para a vida. Você começa com uma trilha, com a trilogia Maravilhoso Bom Deus, Maravilhosa Boa Vida, Maravilhosa Boa Comunidade, e depois continua numa mutualidade, num passo a passo, onde você tem um grupo de pessoas no mesmo nível que você se desenvolvendo. E a partir dali, se você continua no processo, você é chamado para mentorear outras pessoas, discípulos que fazem discípulos. Aquilo que você recebeu de mim, passe a homens que passe a outros homens. A tradução melhor seria: aquilo que você recebeu de mim, passe a pessoas que passem a outras pessoas. É assim que a nossa comunidade dá espaço para que você possa desenvolver e chegar onde você precisa chegar. E aí na outra semana eu falei das atuações, né? Que Deus deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Talvez tenha ficado na sua cabeça que isso seja para você. Você deve ter ficado assim: cara, mas hoje eu não faço mais nada na comunidade, eu não tenho feito nada, o que eu tenho que fazer? Isso não é atividade. Não é um cargo. Beleza? É uma função específica. É a linha mestre que vai ditar a sua vocação, que lá na ponta vai dizer o que você vai fazer. Deixa eu tentar te mostrar isso de uma outra forma. Porque essas pessoas que estão aí, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são pessoas que Jesus deu à igreja para cuidar dela, para gerar maturidade. Então todos nós temos que encontrar aonde a gente se encaixa. Beleza? Se você é adolescente, você tem que encontrar onde você se encaixa. O seu grupo de dons vai te levar para algum desses 5 aqui. Beleza? Então, você é uma pessoa, você é um presente que Deus deu para essa comunidade. E você vai ter uma função específica, de que de alguma forma você vai equipar as pessoas para desenvolverem o seu ministério, desenvolverem os seus serviços e os seus dons. Deixa eu te dar um exemplo básico. Por exemplo, o ministério com ênfase apostólica não quer dizer que o cara ele vai ser apóstolo, não é isso. Mas é que o cara ele vai falar assim: cara, eu me encaixo na comunidade fazendo o planejamento estratégico da comunidade. Eu quero participar no planejamento estratégico. Eu quero ficar no bastidores, quero planejar o futuro dessa comunidade. Eu quero planejar os próximos 10 anos dessa comunidade, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai impactar a cidade, como é que a gente vai plantar novas igrejas, como é que a gente vai expandir nossa família estendida, como é que a gente vai dar a estrutura para cumprir a missão e como é que a gente vai se conectar com a cidade. Como é que a gente faz isso? Isso é a mentalidade de um discípulo que entendeu que o seu papel é mais apostólico, porque ele opera na fronteira comunidade. Ele tem o DNA da comunidade e está focado. Então não é que ele precise plantar a igreja. Ele vai plantar a igreja? Não, mas ele pode viabilizar que a gente plante novas igrejas, que a gente cresça. Tá entendendo? Agora, o pessoal que tem um ministério com ênfase profética, esse pessoal, por exemplo, vai exercitar pregação. Esse pessoal, por exemplo, vai servir a cidade com os dons da nossa igreja,
Então, se a nossa igreja alugou um espaço, cara, a gente podia fazer um diálogo na cidade, porque na cidade de Valinhos tem muitas mães com filho pequeno e com dificuldade nessa fase. Então a gente podia promover palestras para a cidade. E também mostrar como que são os princípios bíblicos para a criação de crianças. A gente podia chamar psicólogos, podia chamar... Tá entendendo? Essa pessoa vai começar a pensar nessa forma. Ela vai pregar na comunidade sempre conectando a palavra de Deus à nossa realidade. Ela vai sempre pensar na conexão igreja-cidade. Ela vai promover encontros de reflexão, de temas culturais e a Bíblia. Mas já a pessoa que tem um ministério com ênfase evangelística, essa pessoa é pessoa a pessoa. Ela gosta de gente. A casa dela está sempre cheia. O que ela vai fazer? Fazer festa de Mateus. Lembra da série que a gente fez? Festa de Mateus? O que é festa de Mateus? É onde eu convido pessoas que eu entendo que Deus está trabalhando, que querem encontrar seu caminho de volta para Deus, e chamo algumas pessoas maduras da comunidade para estar nessa festa. E nessa festa eu peço que as pessoas façam conexão. E deixe acontecer. Os cristãos maduros, discípulos, vão se conectar com aqueles que não são cristãos e vão formar boas amizades. E quem sabe essas pessoas possam, além de desfrutar de uma boa festa, de boa companhia, de uma boa amizade, possam encontrar com Jesus. Percebe? Ela usa a sua residência, ela não usa a igreja, fica chamando pessoas para ir assistir culto. Não, ela pensa em conectar pessoas. A pessoa com uma ênfase no ministério, com seus dons, no pastoral, tudo que ela faz vai ser direcionado, por exemplo, é uma pessoa que não consegue perceber uma comunidade sem uma boa recepção. Ela quer acolher as pessoas, quer que todo mundo seja bem acolhido. Ela pode participar, por exemplo, de aconselhamento, visitação. São pessoas com dom pastoral, vai cuidar das pessoas. Então tudo que ela for fazer vai estar focado, vai ter essa ênfase. E o ministério com ênfase em mestre, essa pessoa fala assim, cara, eu posso não ser muito bom com gente, mas eu sei bolar um bom material. Eu quero bolar um material para o grupo pequeno trabalhar. Eu quero montar um material para o grupo de adolescentes. Tá precisando montar um ministério infantil? Queria treinar, montar um material para o pessoal. Eu quero chegar, pastor, eu posso dar o curso de primeiros passos? Porque eu acho que é minha praia. Eu posso montar um curso online, pastor, para o pessoal conhecendo sua Bíblia? Porque eu acho que o pessoal está precisando. Podemos fazer? Discipulado. Percebe? É o conjunto de dons que você recebeu vai te encaminhar para uma atuação com ênfase no apostolado, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Então, quem tem dom pastoral não é que vai para o seminário para se tornar pastor, mas é que existe o pastor formal, que sou eu, formado, com diplominha, etc e tal, ordenado, que botaram a mão na minha cabeça e me ordenaram pastor. Beleza? Mas existem outras pessoas com ênfase pastoral, que são aqueles que cuidam, que não vão para seminário, não vão nada disso, mas vão continuar cuidando de pessoas. A celebração, querido, é uma interseção de atuações. Uma multiplicidade de atuação de dons em serviço, quando os dons são colocados em prática. Então, quando a gente se dispõe a servir, os dons emergem. Quando eu me disponho a dar um passo e a encarar, a sair da minha zona de conforto, a entender que eu faço parte dessa grande conspiração divina, os dons vão emergindo. Às vezes você está aí sentado e fala, mas eu não tenho dom, eu não sei o que eu tenho que fazer. Começa a servir. Mas pastor, a igreja está online. Você não precisa servir só na transmissão. Tem muita coisa acontecendo da comunidade que é fora daqui do domingo. Percebe? Isso é importante. Agora, quem não se propõe a servir tem uma grande chance de se tornar um consumidor. E consumidores exigentes são extremamente críticos. E quanto mais críticos os consumidores são, mais amargos eles ficam. Então a chance de você amargurar na vida é muito grande se você não servir. Eu sei, talvez você foi machucado em outra comunidade, talvez você foi machucado em outra igreja e você não quer passar por essa experiência de novo. Você só tem duas coisas para fazer. Ou você fica amargurando, ou você levanta a cabeça, dá a volta por cima e tenta de novo. Mas uma coisa eu te garanto. Nossa comunidade não é perfeita.
mas tem braços abertos para você servir. Isso tem. Isso tem. Não fique amargurado. Não bote culpa em outras comunidades. Deixa isso para lá. Vem para cá, o que tem? Vem servir aqui você também. Vem, chega junto. Servir cura feridas. Servir cura amargura. E além de tudo, servir ajuda a amadurecer. A amadurecer. Então, querido, defina, adote, encontre. Defina quem você é. Adote a mentalidade de discípulo e encontre a sua atuação. Defina, adote e encontre. Eu quero orar com você agora, se você é uma dessas pessoas que foram feridas com a igreja e que precisam se livrar desse ferimento, senão vocês vão amargar. Eu quero orar com você agora. E eu quero, se for possível, se você é uma dessas pessoas, coloque uma mão sobre o seu coração, no peito, e vamos interceder para que o Espírito Santo cure você agora. Você topa? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te pedir agora, Deus, em nome de Jesus, para que a tua cura haja, para que a tua cura venha nesse coração ferido e amargurado, nesse coração cansado, sofrido, machucado, Deus, por pessoas, por comunidade. Restaura a saúde, refaz esse coração. Tira esse coração que está virando um coração de pedra e põe o coração de carne. Que o teu Espírito Santo gere vida agora. Levante, cure, para que possa servir outra vez e participar da grande conspiração divina e experimentar da vida na vida, a vida abundante, a vida plena, a vida de verdade, em nome de Jesus. Amém. Agora, se você, querida, está em dúvida porque está muito ocupado e não está difícil de sair dessa zona de conforto, mas você sabe que precisa, eu quero orar com você, para Deus sacudir tua vida, para Deus arrancar você desse marasmo. Você quer? Põe a mão no teu coração, vamos orar. Pai querido, eu peço pelas pessoas agora que estão com a mão no seu coração, porque querem ser sacudidas pelo Senhor, querem sair do marasmo. Então eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora sopre, Pai, balance tudo, estremeça, sacuda e tira dessa zona de conforto. Tira as amarras, tudo que prende, tira esse conforto demais e levante e traz de volta, traz novas ideias, traz novo propósito, traz de volta para a vida e mostra o caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, se você já tem um dom, já tem uma atuação, já sabe quem você é na fila do pão, já adotou e agora já está encontrando o seu lugar para atuar, eu quero interceder por você e pedir para Deus abençoar e multiplicar o seu dom, para que você passe isso para frente, que você recebeu e que agora você passe isso para outras pessoas. Está disposto? Põe a mão no teu coração, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que o teu vento de multiplicação agora caia sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Pai, que seja impulsionado a passar isso para frente. Consolida, Pai, a mentalidade de discípulo, consolida a identidade de discípulo e consolida, Pai, em nome de Jesus, a atuação dessa pessoa. Multiplica, Deus. Muito obrigado por ele estar e por ela estar servindo na nossa comunidade. Muito obrigado por ela estar servindo na tua comunidade. E que em nome de Jesus esses frutos venham, se multipliquem e que a gente possa ficar feliz da vida com isso tudo. Em nome de Jesus. Amém.